Estava pensando o seguinte, eu pedi para João, o Vitor vai escrever uma cor e ninguém vai ver, tá, Vitor? Não deixa ninguém ver, só a turminha do grupo. E a Jo e a Rebeca escreveram nesses 2 papeizinhos uma cor. Então, por exemplo, eu podia perguntar para uma pessoa maior, como o Wilson, que color os niños escreveram aqui? Que cor elas escreveram aqui? ¿Sabes? Que color está escrito aqui? Não. Vamos perguntar para uma pessoa mais experiente ainda. Vamos perguntar para Cida. Cida, ajuda, Cida. Tudo bem, ele não soube o que a Jo escreveu. Vamos ver se a Cida sabe o que a Rebeca escreveu. Que cor? Não sabe. Puxa vida, está difícil. Obrigado, Vitor. Caneta, por favor. Obrigado. Vamos perguntar, então. Deixa eu ver. Olha só. Vamos perguntar, então, para uma pessoa que tem menos cabelo aqui. Perguntar para o Lemão para ver se ele sabe que cor que o Vitor escreveu. Você sabe, Lemão? Olha, o Lemão, com toda a experiência, ele não conseguiu ler e ver quais eram os pensamentos, que cor que o Vitor tinha escrito. E é fácil, isso não é difícil de entender. Ninguém aqui vai saber o que está escrito. Por exemplo, se eu perguntar para o Diogo, que cor que está escrito aqui, você sabe? Não, claro, ninguém vai saber. Mas eu vou revelar agora. A cor que a Rebeca escreveu foi essa, né, Rebeca? Azul. A Rebeca escreveu azul, olha que bonito. Eu gosto de azul. A cor que a Giovana escreveu foi essa daqui, não foi? Olha que letra bonita. Laranja. Ela escolheu laranja, cor da mesa, mais ou menos, ou da caneta. E o Vitor, olha o Vitão também, escolheu uma outra cor, o preto. Recapitulando, então, nós não temos condições de saber o que passa em cada coração, nós não conseguimos saber que cor vocês tinham escrito. Eu só sabia porque eu vi. Existe um versículo em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hoje nós não vamos falar versículo, vai ficar para a semana que vem, tá bom? Então, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Porque nós temos uma pessoa que sabe perfeitamente o que há em nosso coração. Quais são os pensamentos do nosso coração. E se a gente pensa que algo pode ficar escondido diante dessa pessoa, nós estamos muito enganados. Vamos ler esse versículo. Quem consegue ler para mim? Você consegue, João? Ler esse versículo ou não? Consegue? Consegue? Então, por favor, é o 4, versículo 13. Pode ler devagarinho, não precisa ter pressa. É o 4, versículo 13. Ah, não quer? Não tem problema, então. Tem alguém que quer ler? Quer, Vitão? Não, também. Bom, deixa eu ler, então. 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Todas as coisas estão nuas, estão completamente abertas e patentes aos olhos daquele. Uma coisa eu sei, nós temos que tratar com ele. Às vezes nós pensamos que nós podemos esconder muito bem as coisas, mas aos olhos dele, não é que nem quando eu escrevo uma cor num papel e as pessoas não conseguem ver. Ele sabe exatamente tudo o que se passa no coração da gente e mais. Ele nos ama dessa maneira, ainda que nós tenhamos
pensamentos ruins, muitas vezes, Ele sabe exatamente o que passa no nosso coração e nos ama. Agora, vamos pensar assim. O Senhor Jesus, andando nesse mundo aqui, o Senhor Jesus morreu na cruz? Morreu. Mas, e Ele ficou lá pendurado? Ou Ele foi sepultado? Ele foi enterrado e depois ressuscitou. Já ouviram falar que Ele ressuscitou? Já viu? Viu, Rebeca? Você já ouviu falar que o Senhor ressuscitou? Isso, então é. Então o Senhor Jesus não está na cruz, Ele ressuscitou. Agora, detalhe importante, hein? Vocês sabiam que Ele pode vir a qualquer momento? Sabia, Diogo? O Senhor Jesus pode vir a qualquer momento? Ele vem a qualquer momento. Aí, isso. Olha, agora é o seguinte. Quando o Senhor Jesus andava aqui nesse mundo, Ele não tinha, por exemplo, sabe que às vezes passa no meu coração quando minha mãe fala assim, você deixou o sapato no lugar errado. Pega aquele sapato, põe no lugar certo. Às vezes passa um pensamento assim no meu coração, fala assim, mas eu não queria pegar esse sapato agora. Puxa, minha mãe às vezes é um pouco chata, ela pede as coisas pra gente para fazer. Às vezes passa esse pensamento, né? Não vem assim? E a gente deve confessar ao Senhor, falar, Senhor, eu pensei essas coisas erradas. Isso é o normal. Nós andamos assim porque nós não podemos controlar os nossos pensamentos. Outra coisa, Ele pode nos ajudar. Agora é importante, Diogo, olha só. Diogo, Ele pode ajudar a gente a obedecer. Porque às vezes, muitas vezes, eu não consigo obedecer, sabe? A mamãe fala assim, olha, filha, não faz isso, né? Chega assim. Ou o papai fala assim, Diogo, não faz isso. E o Diogo chega, faz assim, e faz exatamente o que o pai falou para não fazer. Já aconteceu isso com você, Rebeca? Às vezes, né? Não sempre. Eu sei que já aconteceu, porque algumas vezes aconteceu comigo também. Muito raramente. Mas, então, o Senhor pode nos ajudar a obedecer aos nossos pais. Então eu falo assim, olha só, falo assim, Senhor, eu tenho dificuldade de obedecer meu pai, me ajuda a obedecer. E Ele ajuda, certo? Agora, quando o Senhor Jesus andou nesse mundo aqui, o Senhor Jesus andou nesse mundo aqui, Ele sendo Deus, Ele andou aqui. Só que no coração dele, nos pensamentos, não havia nenhum pensamento assim de desobediência. Ele era completamente obediente. E Ele era perfeito. Vocês já ouviram falar de um sacrifício que eles faziam, que o animal tinha que ser sem mancha? Já ouviu falar isso? Imaculado, os mais velhos acho que já ouviram, né? Que o animal, quando era oferecido, ele tinha que ser um animal sem mancha. Já ouviram? Sem mácula, sem... Como se chama? Mancha? Sem mancha, sim. Então, o animal, quando era oferecido, ele tinha que ser sem mancha. Para os maiores um pouquinho, vamos ler Levítico, capítulo 1, versículo 3. Então, agora nós vamos... Levítico é lá no comecinho, é o terceiro livro. Levítico, capítulo 1, perdão. Pode ler em espanhol para nós, por favor. Ele vai ler em uma língua diferente, de um jeito diferente, tá bom? Vá. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. A nossa versão em português é 1:3, tá? Ele fala assim, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, a porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor sem mancha. E aqui nós estamos falando de um animal por fora. Por exemplo, sabe quando tem alguém aqui que tem um cachorro, ou conhece alguém que tem um cachorro? Tem? Você tem cachorro? Como que ele chama? Tem cachorro? Como que ele chama?
Hai. É homem ou mulher? Mulher. Então é fêmea. E esse? Como? Como ele chama? Lizzie. É. Vitão, conhece alguém que tem cachorro lá? Tem mesmo? Como chama? O Vitor tem uns 68 cachorros, mais ou menos. E é assim bonito. E ele tem alguma mancha nele ou não? Tem? Tem. E no seu cachorro, que cor que ele é? Várias cores. É várias cores. Então eles têm várias manchas assim. E a sua, João? Também tem? Ou é branco inteiro? Então quer dizer, eles têm manchas. Então quando eles iam oferecer essa oferta, não podia ser com mancha. Olha só que interessante, o animal não podia ter mancha. E está falando também de quem? Do Senhor Jesus. Sem mancha. Agora, tem algo importante que nós vamos ver rapidamente. O versículo 6 de Levítico fala assim, então, 1:6, então esfolará o holocausto e partirá nos seus pecados. Esfolar, você sabe o que é? Quem já esfolou o dedão aqui? Tchum, foi jogar bola? Quem já esfolou? Esfolou. A pele sai. Então, o que eles tinham que fazer? Tirar a pele, o sacerdote tirava a pele, então o animal não podia ter mancha por fora, mas ele tirava a pele e ficava exposto diante de Deus. O que eu estou querendo dizer? Que figura que é isso? Nós podemos ver que o Senhor Jesus não só não tinha mancha por fora, que nem não era um animal, né, falando reverentemente, o animal oferecido não podia ter mancha por fora, e nem por dentro. Olha só um outro versículo. Versículo 9 fala, porém, sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A sua fressura, que é o conjunto das vísceras maiores, mais grossas, dos animais, rins, fala da consciência, fígado, coração, que fala dos sentimentos. Ele está falando do Senhor Jesus, dos sentimentos do Senhor Jesus, completamente puros para Deus. Então, olha só. Às vezes a gente passa um dia, eu não sei se consegue, mas vamos pensar um pouco. Passa um dia inteiro, não sei se dá, sem desobedecer o papai e a mamãe. Às vezes. É possível. O Senhor pode ajudar. Então, mas nós temos essa tendência a desobedecer e termos pensamentos errôneos. O Senhor Jesus não. Ele não somente não tinha nenhuma mancha por fora, por assim dizer. Um dia Deus abriu os céus e falou assim, esse é meu filho amado, em quem eu comprazo. Olha só, Deus falando do Senhor Jesus, abrindo os céus e falando, se agora, por exemplo, hoje o irmão, na hora da oração, ele falou assim que nós temos um homem na glória. Então, se nós tivéssemos o céu aberto agora aqui, nós iríamos ver quem? O Senhor Jesus assentado à direita de Deus. Esse homem que nós vamos ver. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, nós vamos ver a qualquer momento. Daí então, por fora o Senhor não tinha mancha e por dentro, seus pensamentos, suas fressuras, suas afeições, totalmente concordes, conformes, harmoniosamente com Deus, de uma maneira harmoniosa. Então ele nunca pensou, viu, Diogo? Olha só, ele nunca pensou nada errado e nem podia pensar. Ele sempre obedeceu ao Pai, ao seu Pai e seu Deus. E eu acho que os mais jovens não entendem muito bem, mas um pouco os mais velhos vão entender. Às vezes nós temos, principalmente nessa fase, nós temos decisões a ser tomadas, caminhos, e a desobediência, porque ontem nós estávamos lendo quanto a agradar ao Senhor, a agradabilidade
vai ser segundo os pensamentos de Deus. Nós temos a palavra, e existem princípios. Quando eu estou fora dos princípios, eu não estou agradando a Deus. Os princípios ditos na palavra. Então, principalmente nessa idade, um pouco mais jovem, o que a gente tem vontade de fazer? De fazer a nossa própria vontade, tomar as nossas próprias decisões, ainda que sabendo das consequências que isso acarretará. E quando eu quero agradar ao Senhor, por que nós partimos o pão hoje de manhã? Porque nós sabemos, como o irmão falou, um desejo do Senhor, um pedido do Senhor para que eu estivesse, que eu lembrasse da sua morte. Fazei isso em memória de mim. Puxa vida, se eu sei que o Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, foi até a cruz, morreu, derramou seu sangue para glorificar a Deus e me ter, olha só, o Senhor Jesus ama você, o Senhor Jesus ama você, o Senhor Jesus ama você, você, inclusive eu. Qual é a prova disso? Ele morreu na cruz por nós. Então agora, sabendo disso, que esse homem perfeito glorificou a Deus, me ama, quer me ter na presença, eu tento agradar a Ele, por graça, misericórdia de Deus. E agora vão surgir o que? Os momentos de prova, as decisões, o trabalho, as minhas sociedades. Por exemplo, eu sei que numa sociedade não convém um incrédulo estar com um descrente. Julgo desigual a gente ouve, né? E essas provas, se eu quero montar um negócio, por exemplo, para mim, são contra os princípios. O julgo desigual a gente vê na palavra, esses ensinamentos. Isso, como é que Deus pode se agradar? Então, olha só, voltando. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama. O Espírito Santo, Ele vai me ajudar a dar passos, segundo a palavra de Deus, para agradá-lo. Então, as decisões, as provas vão vir nas nossas vidas, e o parâmetro, a atmosfera que nós estamos é nesse versículo que nós lemos em Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Desse tamanhinho, porque mesmo o menino pode crer, hein? Lembra aquele corinho que a gente canta? Mesmo o menino pode crer. E mesmo o maior também. Se ainda não crê, não deve estar entendendo muito bem o que eu estou falando. E a primeira coisa que tem que fazer é crer no Senhor Jesus, porque Ele está aí. Nós estamos esperando Ele. Lembrando sempre disso, não é uma regra, não é... Um homem que agradou plenamente a Deus, não tinha mancha nem por dentro e nem por fora. É desse homem que nós estamos lendo na palavra esses dias, que nós estamos aprendendo, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele ama o Diogo, o quanto Ele ama a Giovana, o quanto Ele ama a Rebeca, a Júlia, a Mariana, o Vitor, todos. Então, só para lembrar, o Senhor Jesus nos ama, apesar de nós sermos pecadores, descendentes de Adão, nós ouvimos ontem aqui, necessitamos de um Salvador. O Salvador é Cristo, Senhor Jesus. Ele morreu na cruz, não está na cruz, foi sepultado, ressuscitou e vem a qualquer momento. E cada um aqui que crê no Senhor Jesus vai estar diante dele. Tá bom? Então, vamos cantar mas assim, rápido de tudo. A porta é uma só. Rápido, só para a gente fechar com... É o número 2. Número 2, é no comecinho. Número 2. Bem rapidinho, depois nós vamos dar graça. Isso. Então vamos. Porta é uma só, porém 2 lados há, dentro e fora você...